Porque uma pessoa que tem Alzheimer pede para ir para casa, mesmo estando em sua casa? Fique comigo, porque eu tenho algo importante a dizer a você. Algo que envolve afeto e respeito. E no final eu contarei o que aconteceu com minha mãe, depois de ter trabalhado muito de todas as formas. Infelizmente, o tempo foi passando e ela, aos poucos, ficou com a doença de Alzheimer. Recebeu o apoio do esposo e dos filhos em todos os momentos. Olá, boas-vindas! Faz parte da doença se uma pessoa que mora em sua própria casa sente vontade de ir para casa? Quanto ela sofre? O que ela sente? Então, eu trago para vocês 3 considerações. Depois disso, trarei boas indicações a partir de relatos de cuidadores e cuidadoras, a partir de experiências adquiridas no seu cotidiano, ao cuidarem de pessoas com Alzheimer. O que elas fazem de especial? Primeira consideração, exatamente no que toca ao fato da pessoa que, mesmo estando em casa, quer ir para casa. Levando em consideração que a doença afeta a memória cognitiva, ou seja, o que ela conhecia antes, agora ela quer ir para casa, tentando ver se lembra da palavra casa. É interessante a gente observar em que horário a pessoa quer ou diz que quer ir para casa. E pode ser de manhã, que é um dos horários mais comuns, e no final da tarde. Porém, também pode ocorrer um pouco de manhã, um pouco de tarde. Depende de como dormiu a pessoa com Alzheimer. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o sono. Você vai ver o link na descrição. Muito interessante. No caso do final da tarde, à medida que a luz do sol vai se afastando, as pessoas se agitam mais. E a luz pode ajudar, principalmente se cuidadores e cuidadoras tiverem iniciativa de conversar com calma em locais que têm a presença de mais luz. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita no meu canal, se inscreva e curta este vídeo. É muito importante para mim e é de graça para você. Quando existem pessoas que ouvem outras pessoas com atenção, tanto quem cuida de uma pessoa doente quanto da pessoa que recebe os cuidados, passa a existir maior bem-estar para todos. Vamos à terceira consideração. Vamos analisar agora o que sabemos do porquê tanto quem cuida de uma pessoa doente quanto da pessoa que recebe os cuidados passa a existir maior bem-estar para todos. Sobre o porquê da pessoa com Alzheimer. É quando a pessoa se dirige para um familiar ou cuidadores convidando-os a irem para casa com ela. Ela chora por vezes e mostra que não pode ficar sem a sua casa, mesmo morando na casa onde está. Se a pessoa chega a mostrar um possível lugar que é onde ela gostaria de ir, é porque talvez esteja decidida a ir sozinha. Sobre o porquê 2 da pessoa com Alzheimer. É quando a pessoa permanece junto da porta da casa e pede para um familiar que lhe faça o favor de mostrar onde é o caminho para ela ir para casa e pergunta se aquela pessoa pode ir junto com ela. E agora eu trago diversos relatos das cuidadoras experientes e logo depois irei contar sobre a minha mãe. Continuem comigo. Relato 1. Da pessoa com Alzheimer. A cuidadora se posiciona do lado da pessoa que quer ir para casa e que permanece junto da porta para sair rapidamente. Mas a cuidadora, para distraí-la, a chama de volta para pegarem o guarda-chuva, já que a chuva está se aproximando cada vez mais, porque está trovejando, ou seja, convence-a de que será melhor esperar. E ela esquece o resto de tentar ir para casa. Relato 2 da pessoa com Alzheimer. Nesse caso, a cuidadora convida a pessoa que quer ir para casa para tomar um lanche ou almoçar antes, conforme o horário, pois a pessoa que tem a doença de Alzheimer gostava antigamente de oferecer quitutes para as vizinhas, quando ainda tinha boa memória. Então ela achava melhor conversar sobre quitutes e experimentar algum deles. É claro, depois de escolher ou cantar sua música preferida. Relato 4 da pessoa com Alzheimer. Nesse caso, o cuidador, ao ver o senhor de idade um pouco chateado, porque parece que o sol vai desaparecer ligeirinho no horizonte, ele é convidado então a fazer um passeio no local onde demora mais para o sol se esconder, ou seja, onde tem mais luz para ele, e ele aceita. Relato 5 da pessoa com Alzheimer. Já a cuidadora de uma senhora que está preocupada em ir para casa antes que o sol vá embora, a convida.
Ah, Dona Maria, o que acha da gente acender as luzes da sala ou do quarto mais cedo? Assim você poderia fazer alguma arte em papel, já que gosta tanto. E você, está gostando deste vídeo? Se inscreva no canal, curta este vídeo, é muito importante para mim e é de graça para você. Depois de mostrar as experiências dos cuidadores, vamos continuar com os porquês conforme mostramos mais acima. É sobre o porquê 3 da pessoa cuidada. A cuidadora não contraria a pessoa que quer ir para casa, mas fica conversando com ela, embora a pessoa insista em ir para aquela casa, onde ela diz sentir que lá é melhor. A palavra casa tem significado próprio para cada pessoa, por isso é interessante ouvir aquela pessoa que quer ir para casa. E sobre o porquê 4 da pessoa cuidada. Sim, a pessoa disse que queria ir para casa porque lá se sentia melhor. Lembrava que tinha a mãe dela que lhe contava histórias. Então a cuidadora lhe conta algumas histórias também, que a outra pessoa ainda não tinha ouvido, segundo ela. E ambas passam a conversar sobre como ela se sentia. Sobre o porquê 5 da pessoa cuidada. No caso em que uma pessoa quer ir para casa, como ela dizia, a cuidadora explicava para ela que a outra casa é essa aí onde ela está. Mas ela não entende assim e insiste em ficar bonita porque está querendo sair mesmo. Então a cuidadora a convida a ficar bonita para fazer uma sessão de fotos com ela e com os familiares também, com ela e com os familiares, né? Isso deu tão certo que no dia seguinte as fotos se transformaram em quadros às paredes para que aqueles momentos não fossem esquecidos e ela guardasse aquela lembrança. Bom, gente, agora chegou o momento de contar um pouco da história da minha mãe. Depois que ela começou a ficar com Alzheimer, a doença não a deixava tranquila. Às vezes, de madrugada, ela se levantava cedo e acendia o fogo de lenha porque queria sair. E nesse caso, meu pai corria para cuidá-la. Ela também tinha uma frase que gostava de repetir quando queria sair: vamos para casa. E quando a doença foi ficando mais forte, muito tempo depois, teve um dia em que ela foi fazer um soninho depois do almoço, como sempre fazia. Naquele dia, minha irmã Delma pesquisava algo no computador e a mãe dormia. E minha irmã contou que não percebeu nenhum movimento, mas ela acordou e saiu pela porta da cozinha. Era domingo e ela foi para a casa da vizinha, dizendo que queria ir para casa. Para chegar lá, teve que subir o morro e atravessar um bom trechinho de terra. Nesse tempo, eu morava em Curitiba e recebi um telefonema do meu pai à noite, que me contou que estava jogando baralho com os amigos no domingo de tarde e recebeu um telefonema do vizinho avisando que ela estava lá, dizendo que queria ir para casa. Logo então, meu pai com o vizinho foram buscá-la de carro e ela já tinha recebido a atenção muito afável da vizinha. Diante disso, meu pai me disse que conversou com meus irmãos e chegaram à conclusão de que provavelmente ela precisava ter um acompanhamento médico mais específico por causa da doença, e que ela pudesse ficar em uma casa onde pudesse receber o tratamento, a orientação médica e a atenção. Feito isso, minha mãe viajou para Curitiba de carro. Mas, mesmo ela estando em local acolhedor e com a visita dos filhos, ela sempre tentava achar o caminho de sua casa, tentando subir o muro. Durante esse espaço de tempo que aconteceu em 1997, lá no hospital, eu e meus irmãos podíamos ir 2 vezes por semana a ficar um tempinho com ela. E sobre isso conversávamos com o médico, que depois de um certo tempo sugeriu estar chegando a hora dela voltar para ficar com a família, dando suas orientações. No dia marcado para minha mãe viajar de volta, meu pai, após conseguir uma ambulância do serviço de saúde, veio ele, o motorista da ambulância e uma senhora que estava se preparando para cuidar da minha mãe. Essa cuidadora tinha muita paciência em cuidá-la, conversava com ela. E depois de chegar em casa, ela sempre ficava do ladinho dela, para que nada lhe acontecesse, porque a minha mãe sempre teve muita força física para o trabalho, muita energia. Ela tinha amor pela vida e precisava de movimento. Se você quiser fazer alguma pergunta, escrever alguma mensagem, deixa anotado no box dos comentários. Gente, a minha mãe festejou com alegria seus 50 anos de casamento com meu pai e toda a família, quando foi feito um vídeo para celebrar a festa. Veja o link na descrição. Muito bem, eu sou Zélia Bonamigo e hoje eu trouxe o tema: por que uma pessoa que tem Alzheimer pede para ir para casa
embora estando em casa, e evidenciei a importância de ouvir as demais pessoas, tentando entender como elas se sentem. Com minha mãe não foi diferente, e isso mais tarde ocorreu também com o meu pai. Muito obrigada pela sua audiência, espero ver você de novo por aqui.